O trono de Israel estava vazio. Davi, o rei guerreiro, havia partido, e no lugar dele, um jovem inexperiente era chamado a carregar a coroa, Salomão, filho de Davi com Batseba, um rapaz de pouco mais de 18 anos, coroado às pressas, ungido pelo sacerdote Zadok. Imagine carregar nos ombros um trono, mas não se sentir preparado para ocupá-lo. Assim era Salomão, herdeiro de uma promessa, mas ainda tão jovem, inseguro, consciente da própria fragilidade. O peso daquele momento era esmagador. Israel olhava para ele com expectativa. As nações ao redor o observavam com desconfiança, e o jovem rei sabia que por trás da glória havia inimigos dispostos a derrubá-lo. Ele sabia que não tinha o coração de um guerreiro como o pai. Não tinha cicatrizes de batalhas, não tinha exércitos conquistados pelo braço forte. O que ele tinha era apenas um coração inquieto. Então, em silêncio, ele faz algo que mudaria sua vida para sempre. Vai até Gibeão. Entre altares e sacrifícios, ele clama ao céu. Não pede ouro, não pede vingança, não pede poder. Ele pede sabedoria. E naquela noite, o impossível acontece. O próprio Deus responde e promete a Salomão não apenas sabedoria sem igual, mas também riquezas e glória, além do que qualquer homem jamais conheceria. Um pacto celestial é firmado, e um jovem frágil se torna o rei mais poderoso de sua geração. Das cinzas de uma história gloriosa, o filho de Davi, Salomão, emerge. Um herdeiro não apenas de um reino, mas de uma promessa e de uma sombra. Ele era o mais próspero, o mais rico, o mais sábio. Mas a sabedoria tem um preço, e a riqueza, um peso. Ele não subiu ao trono como um herói puro. A sua coroação, ungida por Zadok, veio acompanhada de um rastro de sangue. Adonias, seu irmão, e Joabe, um fiel general de Davi, foram eliminados. Salomão, o pacificador, começou seu reinado com execuções e banimentos, solidificando o poder sobre as cabeças de seus inimigos. A promessa de paz de Davi foi cumprida, mas com uma crueldade calculada. Um reino de 128 mil quilômetros quadrados, herdado de seu pai, foi reorganizado em distritos, não por tribos, mas por um controle férreo, garantindo que a corte de mais de 12 mil pessoas fosse suprida com fartura todos os dias. A opulência era um show de poder, um espetáculo de autoridade absoluta. A glória estava apenas começando, mas a escuridão já se espalhava sob a coroa. Mas a obra que marcaria sua história e cimentaria sua fama não era para si, era para Deus. O Templo de Jerusalém, o sonho de Davi, seria construído por Salomão. E para isso ele usou a mão de obra forçada, subjugando não só os cananeus, mas, chocantemente, os próprios israelitas. A medida era impopular, a servidão era real. E a morte do superintendente Adonias, um reflexo do descontentamento que fervia por debaixo da superfície dourada do reino. A sabedoria do rei, tão aclamada, mostrava sua face mais pragmática e talvez sua ambição mais implacável. Salomão se tornou o homem mais rico do mundo, não por ouro encontrado em Minas, mas por um labirinto de rotas de comércio. Sua genialidade econômica superou qualquer conquista militar. Ele controlava as rotas, cobrava impostos e taxava o tráfego de mercadorias. A prata se tornou tão comum em Jerusalém quanto as pedras de calçamento. Era um reino onde o luxo era a nova normalidade. Seu primeiro grande acordo foi com Irão, rei de Tiro, trocando toneladas de trigo e azeite por madeira nobre para suas grandiosas construções. Em seguida, ele estabeleceu um monopólio de cavalos e carros de batalha com o Egito, vendendo-os a outros povos com um lucro esmagador. O verdadeiro tesouro, no entanto, vinha do mar. Seus barcos singravam o Mar Vermelho e o Mar Arábico, chegando a Ofir em viagens que duravam até 3 anos, trazendo de volta riquezas inimagináveis. Sua receita anual era uma lenda, superando a imaginação. Era a prosperidade em seu auge. Mas a que custo? Sua fama não era apenas por seu ouro, mas por sua mente. A sabedoria de Salomão atraiu pessoas de todos os cantos da terra. A mais famosa delas foi a rainha de Sabá. Ela veio com enigmas, com perguntas difíceis, mas o rei, com sua mente afiada, respondeu a cada uma delas, deixando-a completamente impressionada.
Ela trouxe mais de 4 toneladas de ouro, mas o que ela realmente encontrou foi algo mais valioso. Um intelecto sem igual, mas essa mesma sabedoria que o elevou começou a mostrar fissuras. A riqueza e os acordos internacionais, embora lucrativos, trouxeram influências estranhas. A idolatria, uma praga silenciosa, começou a corroer o reino de dentro para fora. Os luxos e o esplendor, em vez de serem uma bênção, se tornaram uma maldição, afastando o rei do propósito divino que ele um dia prometeu cumprir. O reinado de glória se transformava em um espelho distorcido. As práticas de Salomão se tornaram uma ironia cruel. O homem que pedia a Deus sabedoria para governar virou as costas para as suas leis. Seu maior pecado não foi a riqueza, mas a luxúria. Ele quebrou a ordenança de que um rei não deveria ter muitas mulheres e foi além de qualquer limite imaginável. 700 esposas e 300 concubinas, um harém de 1000 mulheres. Suas uniões eram mais do que paixões, eram alianças políticas. Casar-se com a filha do faraó era um movimento estratégico, mas o que começou como política se tornou a ruína. O texto bíblico não esconde o fato de que Salomão amava suas mulheres, e por amor, ou talvez por fraqueza, ele as permitiu trazerem seus deuses para o solo de Israel. As influências estrangeiras não se limitaram ao comércio. Elas se infiltravam no coração do reino, corrompendo sua essência. E o pior de tudo, o próprio Salomão se desviou. Em sua velhice, o rei sábio, o construtor do templo, foi seduzido pela adoração mista. Ele adorou outros deuses, violando o pacto sagrado que havia feito com Deus. O homem que tinha um coração compreensivo perdeu o seu caminho. A desobediência não passaria impune. Deus, em sua misericórdia, adiou o julgamento total por causa de seu amor por Davi. Mas as consequências começaram a aparecer. Inimigos foram levantados contra o rei. Hadade, o Edomita, e Rezon, o sírio, se rebelaram. E o maior deles, Jeroboão, um líder trabalhador, se tornou o principal opositor. A decadência se manifestava em divisões internas. A glória estava se esfacelando. A sabedoria não foi suficiente para impedir a sua própria destruição. A morte de Salomão é um mistério na Bíblia. Não há detalhes de como ele partiu, apenas o eco de um reinado que terminou em melancolia. Ele deixou um reino sobrecarregado por pesados impostos e descontentamento. O castigo divino, suspenso durante sua vida, caiu sobre seu filho, Roboão. E o império de Davi, que Salomão havia expandido e glorificado, foi dividido. As tribos do norte se rebelaram, lideradas por Jeroboão. O glorioso reino de Israel agora era uma casca de seu antigo esplendor, fraturado para sempre. Ele foi o maior exemplo de sabedoria e de tolice, de glória e de decadência. Ele é a prova de que a maior riqueza e o maior intelecto são inúteis sem a obediência a Deus. O preço de sua sabedoria foi a queda. É aqui que nascem as palavras mais sombrias da Bíblia. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão escreve como um homem quebrado. O ouro já não brilha, os aplausos já não importam. E cada frase do Eclesiastes soa como eco de um coração que clama. O homem pode conquistar o mundo inteiro, mas sem Deus continua vazio. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos aproximadamente, entre 971 e 931 a.C. Entre os livros da Bíblia, atribui-se a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como de Eclesiastes e do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. E pelo menos do Salmo 72 e 127. O Salmo 72, atribuído a Salomão, fala de um rei que governaria com justiça e paz, que teria domínio de mar a mar. A história de Salomão não é apenas sobre um rei, é sobre um tipo, uma sombra, de um reino muito maior. A glória e o esplendor de seu reinado eram apenas uma prévia do reino eterno que viria. Ele construiu um templo com as mãos que viria a ser destruído. Cristo, no entanto, é o reino, o templo e a sabedoria em pessoa. A sua glória é a única que não se desvanece. O seu poder é o único que não tem fim. O preço da sabedoria de Salomão foi alto demais.
e a história de sua queda é um lembrete sombrio para todos nós. Se você gostou desses ensinamentos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Fiquem com Deus.